O som da máquina preencheu o silêncio da sala. Para, Carolina, pelo amor de Deus, para com isso. Mas ela riu. Aquele riso leve, falso, que fere mais do que um grito. As risadas de Letícia ecoavam ao fundo, misturadas ao barulho da máquina raspando o cabelo de Alzira Mendonça, que estava sentada imóvel, com as mãos presas. Letícia segurava o braço direito da idosa para ela não se mexer, enquanto Carolina passava a máquina com a outra mão, rindo, fingindo leveza. Fica quietinha, tia Alzira, zombou Letícia. A senhora vai ver, vai ficar linda carequinha. Fios brancos caíam no chão de mármore, brilhando sob a luz dourada do fim da tarde. O lustre refletia o absurdo. O ar-condicionado zumbia, tentando manter gelado um ambiente que já queimava de vergonha. Carolina, segurando a máquina como um troféu, olhou para a câmera do celular e disse: "Gente, olha que fofa! A sogrinha vai começar uma nova fase, né? Rejuvenescendo." Letícia gargalhou alto. "Isso vai bombar no Reels, amiga." Alzira, porém, manteve o olhar parado no reflexo da própria imagem no espelho do aparador. A cada passada da lâmina, mais do que o cabelo, parecia que arrancavam dela algo íntimo. O respeito, a dignidade, o silêncio. "Tá vendo, sogrinha? É só uma brincadeira", insistiu Carolina, exibindo o celular. "No fundo, a senhora sabe que precisa mudar esse visual, né?" Alzira respirou fundo, fechou os olhos e respondeu, com uma voz serena que fez a risada das duas perder força: "Cabelo cresce, Carolina, mas caráter, quando cai, nem sempre volta." Por um segundo, o ar pareceu parar. Letícia engoliu seco, mas Carolina fingiu não ouvir. Virou o rosto e riu, com deboche, tentando não demonstrar incômodo. "Ai, gente, olha lá, ela ficou brava." "Eu?" disse Alzira, abrindo os olhos. "Não, minha filha. Eu aprendi a ter pena do que se perde sozinho." O silêncio que veio depois foi pesado demais para uma tarde tão clara. O relógio da parede marcava 17h43. Lá fora, o sol de Belo Horizonte atravessava as janelas de vidro e criava faixas de luz sobre o chão, iluminando os fios prateados espalhados como confete de um carnaval cruel. Carolina olhou para Letícia e sussurrou, sem perceber que Alzira ainda ouvia: "Meu Deus, essa velha é insuportável. Queria ver ela sem o sobrenome que tem." Alzira sorriu, um sorriso leve, amargo, não disse nada. Apenas levantou devagar, soltando o braço das mãos que ainda a seguravam. Recolheu uma mecha do próprio cabelo, enrolou entre os dedos e guardou dentro do bolso do casaco. "Para lembrar do que vocês fizeram quando o espelho mostrar quem realmente são." Letícia tentou disfarçar rindo. "Ai, tia, a senhora leva tudo a sério. É só para descontrair." Mas a expressão de Alzira era de quem já tinha visto demais da vida para acreditar em brincadeira. O piano no canto da sala refletia o rosto dela, metade iluminado pelo sol, metade mergulhado em sombra. A empregada Joana, que assistia à cena de longe, segurava um pano de prato contra o peito. Queria intervir, mas sabia que não podia. Carlos, o motorista, observava pela porta entreaberta. A expressão dele misturava vergonha e raiva. E então, de repente, o som da maçaneta girando cortou o ar como um trovão. As risadas cessaram. Alzira virou o rosto lentamente. Carolina arregalou os olhos, ainda com a máquina nas mãos. A porta se abriu e ali estava Rodrigo Mendonça, o filho. Horas antes daquela cena, o dia parecia comum na mansão Mendonça. O aroma de café e bolo de fubá ainda pairava no ar quando Joana abriu as janelas do salão principal e deixou a brisa da manhã entrar. O sol batia nas cortinas pesadas, revelando partículas douradas dançando no ar. O tipo de beleza simples que Dona Alzira sempre notava, mas que passava despercebida por Carolina. Naquela manhã, Alzira caminhava devagar pelo corredor, observando os quadros da família. Havia uma foto de Rodrigo, ainda menino, segurando uma bola, e outra dele, adulto, cortando a fita da inauguração do primeiro hotel do grupo.
Carolina nunca gostou daquelas paredes. Dizia que cheiravam a passado. Joana, tira essas fotos daqui qualquer dia desses, por favor. É tudo tão antigo, reclamou ela, sentando-se no sofá com o celular na mão. A empregada apenas respondeu com um olhar. Sabia que aquelas fotos eram o orgulho de Alzira e não ousaria tocar em nenhuma. A dona pediu para não mexer, senhora Carolina. A dona? Ela riu, debochada. Essa casa é minha também, Joana. Mas o nome na escritura ainda é dela, né? Carolina fingiu não ouvir. Subiu o volume do celular, assistindo a um vídeo de maquiagem, enquanto Letícia e Camila chegavam. Vieram com risadas altas, cheiro de perfume caro e a sensação constante de que o mundo era um palco para o que queriam postar. Menina, esse lugar é enorme, disse Camila, olhando ao redor. Dá para gravar um reality aqui. Um reality de sogras rabugentas, completou Letícia, rindo. A sua então parece que nasceu de terno e cara feia. Carolina sorriu, mas o sorriso era forçado. Ela é assim, gente. É de outro tempo. Outro tempo nada, rebateu Letícia. Ela só não aceita que o filho dela casou com uma mulher mais jovem e bonita. As três riram, sem perceber que Alzira estava parada na escada, ouvindo cada palavra. Ela desceu devagar, segurando o corrimão com elegância. Jovem e bonita é fácil, minha filha. Difícil é ser decente. As risadas cessaram. O silêncio cobriu a sala. Letícia desviou o olhar. Camila fingiu mexer na bolsa. Ai, sogrinha, a senhora leva tudo para esse lado moral, né? Disse Carolina, tentando parecer leve. É brincadeira. Pois aprenda, Carolina. Nem tudo que se diz rindo é brincadeira. E seguiu para a cozinha, deixando para trás o cheiro de incômodo. Aquele almoço de domingo havia sido ideia de Carolina, uma tentativa disfarçada de aproximação. Mas o verdadeiro plano era outro. Mostrar à família da nora que mandava naquela casa. Rodrigo, como sempre, estava no trabalho, participando de reuniões no Hotel Central. No início da tarde, Alzira pediu a Joana que colocasse flores na mesa. Rosas brancas, dona? Sempre. Rosas brancas para acalmar o ambiente. Mas o ambiente já estava contaminado. Cada risada de Carolina soava como desafio, cada olhar como provocação. Senhora Alzira, a senhora quer que eu sirva o café? Perguntou Joana. Sim, Joana. O café ajuda o coração a lembrar que o mundo ainda tem sabor. Quando o relógio marcou 17 horas, o clima ficou tenso. Carolina, Letícia e Camila começaram a arrumar o celular, um tripé improvisado e um anel de luz. Vamos gravar um vídeo divertido, disse Carolina, animada. A sogrinha vai adorar, Joana estranhou. Um vídeo? Aqui dentro? Relaxa, Joana. É brincadeira. E foi assim que começou. Primeiro uma piada, depois um desafio, e em poucos minutos, a brincadeira se tornaria o que ninguém teria coragem de chamar pelo nome certo: humilhação. O salão da mansão estava arrumado como se fosse cenário de gravação. No centro, Carolina posicionou o anel de luz. Letícia testava a câmera do celular, ajustando o enquadramento para que o fundo mostrasse o piano e o retrato de Alzira na parede. Camila ria o tempo todo, sem saber exatamente por quê. Vai ficar perfeito, amiga, disse Letícia. A iluminação tá ótima. A sogrinha vai virar celebridade, completou Camila, rindo. Alzira observava de longe, encostada na poltrona, enquanto Joana recolhia as xícaras de café. Algo dentro dela dizia que aquilo não terminaria bem, mas ficou em silêncio. Aprendera com os anos que às vezes é melhor observar o inimigo se revelar sozinho. Carolina caminhou até ela com aquele sorriso falso que a sogra já conhecia. Dona Alzira, vem cá um minutinho. Pra quê? É só uma brincadeira. A gente quer mostrar que aqui em casa todo mundo tem senso de humor. Joana olhou de canto de olho, mas Alzira levantou-se devagar, ajeitou o casaco e respondeu: senso de humor é uma coisa boa, minha filha, desde que não venha acompanhado de falta de vergonha. Carolina ignorou o tom, puxou a cadeira no centro da sala e apontou:
Senta aqui, sogrinha. Vai ser rapidinho. O que vocês estão aprontando? Confia em mim. Vai ser divertido. Letícia ligou o celular. A luz azulada iluminou o rosto da sogra, realçando cada ruga, cada linha de expressão, marcas de uma vida de trabalho, de superação, de amor. Carolina sorriu para a câmera e anunciou: Gente, hoje eu trouxe uma convidada especial, a minha sogra. Letícia e Camila aplaudiram forçadas. Vamos fazer um dia de transformação. A sogrinha vai sair daqui renovada. Alzira soltou um leve suspiro. Carolina, não precisa disso. Ah, precisa sim, disse ela, pegando a máquina de barbear de dentro da caixa. A senhora vai ficar linda, moderna, carequinha. Joana deixou cair uma colher no chão. O barulho ecoou como um aviso. Dona Carolina, isso não é coisa que se faça. Tentou dizer, mas Carolina levantou a mão. Joana, por favor, não se mete. Letícia se aproximou da sogra. Vai, tia, é só para brincar. Não se mexe, senão vai ficar torto. Camila riu, filmando tudo. Relaxa, sogrinha, a senhora vai viralizar. O som da máquina ligando encheu a sala. Alzira tentou levantar, mas Letícia segurou o braço dela. Carolina deu a primeira passada no topo da cabeça. Os fios brancos começaram a cair, deslizando pelo ombro e escorregando pelo casaco de lã. A câmera registrava tudo. A cada movimento, Letícia gritava, olha para cá. E Camila dizia, que linda! Mas não havia nada de lindo ali. O que havia era a crueldade travestida de humor. Ai, sogrinha, olha só, combinando com o mármore, debochou Carolina. Vai ficar ótima. Alzira manteve os olhos abertos, mirando o próprio reflexo no vidro da porta. Não chorou, não pediu para parar. Apenas observou, enquanto as risadas enchiam o ambiente. Quando a última mecha caiu, Carolina desligou a máquina e ergueu os fios como se fosse um troféu. Amba, tá vendo? Rejuvenesceu uns 20 anos. Letícia gargalhava, filmando de todos os ângulos. Joana se aproximou, trêmula. Dona Alzira, a senhora quer que eu traga um lenço? Não, Joana, respondeu a idosa com voz calma. Traz um espelho. Quero ver o rosto da mulher que acabou de aprender o preço da paciência. A empregada hesitou, mas trouxe o espelho de mão. Alzira olhou para o próprio reflexo. Não havia lágrimas. Apenas um olhar firme, de quem enxerga mais do que os outros conseguem suportar. Pronto, gente, gritou Letícia. Agora um close das 3 com ela. Claro, disse Carolina, se inclinando para abraçar a sogra. Sorria, sogrinha. Mas Alzira virou o rosto. A câmera captou o instante exato em que a dignidade dela se sobrepôs à humilhação. Aquela expressão silenciosa seria lembrada por muito tempo. Quando a máquina desligou, o silêncio tomou conta da sala. Era como se até o ar tivesse medo de se mover. Nenhum som, nenhum riso, nem mesmo o canto dos pássaros atravessava aquele instante. Carolina olhou em volta, tentando manter o mesmo sorriso de antes. Mas agora o riso parecia fora de lugar, nervoso, covarde. As mãos dela tremiam, embora tentasse disfarçar. Letícia e Camila ainda seguravam o celular, mas não sabiam mais o que filmar. O chão de mármore, antes claro, agora estava coberto de fios prateados. O reflexo do sol que entrava pelas janelas fazia cada fio brilhar como pequenas lâminas. Alzira Mendonça se levantou devagar, com a elegância de quem se recusa a ceder à humilhação. As pernas trêmulas, as mãos ainda marcadas pelos dedos que a seguraram, mas o olhar firme. Pronto, acabou a gravação, disse Carolina, forçando leveza na voz. Foi só uma brincadeira, sogrinha. Não precisa levar a mal, tá? Alzira não respondeu. Andou até o aparador, onde havia um espelho oval com moldura dourada. Por um instante ficou ali, observando o próprio reflexo. A cabeça raspada revelava cada traço, cada ruga, cada lembrança. E no meio da vergonha imposta, havia uma serenidade que nenhuma delas compreendia. Joana apareceu na porta, hesitante. Dona Alzira,
Quer que eu traga um lenço? A idosa virou-se. Calma. Não, minha filha. Deixa assim. Quero que todos aqui se lembrem do que fizeram. A voz dela não precisou subir. A firmeza vinha da alma e ecoou mais alto do que qualquer grito. Carolina soltou uma risada curta, nervosa. Ai, sogrinha, não seja dramática. Foi uma piada. Piadas, Carolina, respondeu Alzira, voltando-se lentamente. São engraçadas quando fazem rir quem está sendo alvo. Letícia e Camila se entreolharam, sem graça. Camila tentou aliviar. É que hoje em dia tudo é polêmico, né, dona Alzira? Não dá para brincar com nada. Brincar? Ela ergueu uma sobrancelha. Brincadeira é quando todos participam. O que vocês fizeram foi uma covardia filmada. A frase caiu como um soco invisível. Nenhuma delas respondeu. O som do relógio marcando os segundos era a única coisa viva no ambiente. Joana se abaixou para recolher os fios do chão, mas Alzira colocou a mão no ombro dela. Deixa aí, Joana. Mas dona Alzira, deixa. Eles precisam ver o que custa rir da dignidade de alguém. Ela se abaixou, pegou uma pequena mecha e a colocou dentro do bolso do casaco. Os olhos fixos nos fios, como quem recolhe provas de um crime silencioso. Carolina cruzou os braços. A senhora está exagerando. O vídeo nem era para isso. Eu sei, minha filha. Era para mostrar para o mundo quem você é. E conseguiu. Camila mordeu o lábio. Letícia desligou o celular envergonhada. A atmosfera ficou mais pesada. Até o brilho do lustre parecia mais fraco. Do lado de fora, Carlos, o motorista, percebeu a tensão e deu um passo à frente. Mas Joana fez um gesto discreto para que ele não entrasse. Ainda não, seu Carlos, sussurrou. Deixa ela ensinar do jeito dela. E Alzira ensinava. Não com raiva, mas com dignidade. Olhou ao redor e com voz baixa, quase maternal, disse: A gente envelhece achando que já viu de tudo, mas ainda se espanta com a falta de respeito. Carolina virou o rosto. O sorriso desapareceu. Por dentro, começou a sentir algo que não sentia há tempos. Culpa, mas ainda tentou disfarçar. Eu não quis ofender, juro. É que a senhora, às vezes é tão o quê? Interrompeu Alzira. Tão viva para quem esperava me enterrar. As palavras cortaram o ar. Letícia olhou para o chão. Camila fingiu arrumar o cabelo. Foi nesse momento que o som da maçaneta ecoou do corredor. O ruído metálico fez Carolina se virar de sobressalto. O coração dela acelerou. E por um instante, ela desejou poder apagar o vídeo antes que alguém visse. A porta começou a abrir. O silêncio, que já era sufocante, ficou ainda maior. O sol batia no mármore e refletia direto no rosto de Rodrigo, que acabava de chegar. O relógio marcava 17h55. E embora ninguém dissesse nada, todas sabiam. O verdadeiro julgamento estava prestes a começar. A porta se abriu devagar. O som ecoou pela sala como uma sentença. O barulho do salto de Carolina se calou. O riso congelou no ar. Rodrigo Mendonça entrou sem entender o que via. Os olhos dele percorreram a sala. Os fios brancos espalhados no chão, o celular ainda gravando, a esposa com a máquina nas mãos e a mãe, careca, serena, de pé, com a postura de quem já sabe o peso do que acabou de acontecer. O que é isso? A voz dele falhou. Ninguém respondeu. O silêncio parecia ter corpo. Letícia abaixou o celular devagar. Camila recuou, fingindo arrumar a bolsa. Mas Carolina ficou ali, parada, com o rosto pálido e o sorriso travado. Rodrigo, começou ela tentando soar leve. Amor, é só uma brincadeira. Brincadeira? Ele repetiu com os olhos fixos na mãe. Sim, amor, ela deixou, não é, sogrinha? Carolina riu, sem graça. Foi tudo para descontrair, para mostrar que a gente se dá bem. Rodrigo olhou para a mãe, como quem implora por negação. Mas Alzira não precisava dizer nada. A expressão dela bastava. Ele deu 2 passos à frente. A voz dele saiu baixa, mas firme. Quem fez isso com a senhora? Carolina tentou falar, mas ele levantou a mão. Eu quero ouvir da minha mãe. Alzira estendeu a mão e mostrou a mecha de cabelo guardada no bolso. Ela achou que podia brincar com o que o tempo deixou bonito.
As palavras atravessaram o peito dele como uma lâmina. Por um instante, Rodrigo ficou imóvel, tentando absorver o que via. Aquela mulher que ele mais admirava, de pé, cercada de risos e covardia. "Você raspou o cabelo da minha mãe?" ele perguntou, olhando para Carolina. "Rodrigo, eu juro, não foi nada disso." Ela começou a chorar. "Foi uma brincadeira para a internet, só isso." Joana deu um passo à frente. "Seu Rodrigo, a dona pediu para parar." "Elas seguraram ela, senhor." "Seguraram?" Ele repetiu incrédulo. Letícia tentou se justificar. "Foi a Camila que segurou. Eu só gravei." "E você achou engraçado?" perguntou ele, sem tirar os olhos dela. "Eu não sei." A voz sumiu. Rodrigo respirou fundo, tentando conter o que sentia, mas o rosto dele já dizia tudo. Ele se virou para Carolina, os olhos marejados, e falou com calma. Aquela calma que só existe quando a decepção é maior que a raiva. "Sabe o que é pior? Não é você ter feito isso, é eu ter acreditado que você seria incapaz." Carolina tentou se aproximar. "Amor, por favor, eu..." "Não me chama de amor", cortou ele. "Você não sabe o significado dessa palavra." Alzira permaneceu imóvel. As rugas do rosto pareciam mais profundas, mas o olhar brilhava com a força de quem vence sem precisar humilhar. Ela se aproximou do filho e colocou a mão no ombro dele. "Meu filho, não se exalte. A vergonha não é nossa." Ele baixou a cabeça, emocionado. A voz embargou. "Mãe, como é que a senhora aguenta?" "O tempo ensina, Rodrigo. O tempo e o silêncio." Carolina chorava agora, nervosa. Letícia e Camila saíram discretamente, incapazes de sustentar o olhar de Alzira. O som da porta se fechando atrás delas foi o único ruído. Rodrigo caminhou até o espelho dourado, o mesmo onde a mãe havia se olhado minutos antes. Ficou em silêncio por alguns segundos, e então, sem virar o rosto, perguntou: "Foi isso que vocês chamaram de humor?" "Rodrigo, eu juro, eu não quis ofender", disse Carolina. "Então, por que gravou?" Ela gaguejou sem resposta. Joana, ainda próxima da porta, cruzou os braços. "Desculpa me meter, mas isso não foi piada. Foi maldade. E filmada ainda." Rodrigo olhou para ela e assentiu. "A senhora está certa, Joana." O silêncio voltou, mas dessa vez não era mais pesado. Era o silêncio antes da decisão. Rodrigo se virou lentamente e encarou Carolina. "Apaga esse vídeo agora." Claro, eu apago." "Não." Ele respirou fundo. "Apaga e vai embora." O olhar de Carolina se encheu de pânico. "Vai embora? Vai." Alzira tentou intervir, mas ele ergueu a mão, firme. "Eu preciso que ela entenda, mãe. Eu preciso que ela veja o que fez." Ele deu um passo para trás, a voz trêmula de emoção e vergonha, porque às vezes o silêncio da humilhação grita mais alto do que qualquer ofensa. Rodrigo olhou novamente para a mãe. "Eu te prometo, mãe, isso não vai ficar assim. O que você faria se visse alguém humilhando outra pessoa desse jeito? Você conseguiria ficar calado? Ou faria o que o Rodrigo fez? Escreve aqui nos comentários e me conta também de onde você está me escutando. Adoro saber até onde as minhas histórias chegam. E se esse tipo de conteúdo te toca de alguma forma, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha com um amigo. Isso ajuda demais a manter o canal e a continuar trazendo histórias como essa." Carolina ficou parada no meio da sala, sem saber o que fazer. O celular ainda tremia nas mãos. A tela mostrava o último frame do vídeo. O rosto sereno de Alzira, de cabeça raspada, olhando para o chão. Era impossível fingir que aquilo não havia acontecido. "Rodrigo", ela começou, com a voz fraca. "Você não entende. Eu não queria magoar ninguém." "E conseguiu mesmo assim", respondeu ele, seco. Ela deu um passo à frente, os olhos marejados, o corpo tremendo entre culpa e medo. "Eu só achei que seria engraçado, sabe? Que o pessoal ia achar leve, divertido." "Engraçado para quem?" perguntou Alzira com calma. "Porque o que faz rir um coração vazio, às vezes fere um coração inteiro." Carolina virou o rosto, tentando conter as lágrimas. "Eu errei, tá?
Eu já entendi. Não precisava ser assim. Assim como, insistiu Alzira, com você sendo confrontada, ou com alguém finalmente dizendo o que devia ouvir há muito tempo, o tom da idosa era sereno, mas cortante. Cada palavra vinha carregada de verdade. Rodrigo observava em silêncio, sem interferir. Carolina, tentando recuperar o controle, mudou a estratégia. Secou as lágrimas e respirou fundo. Eu só queria que a senhora gostasse mais de mim. Raspando o meu cabelo, Alzira respondeu, erguendo uma sobrancelha. É assim que você conquista afeto? A esposa ficou sem palavras. Por um instante, olhou para o chão, depois para Rodrigo. Você sabe como ela é, amor. Ela me trata com frieza desde o início. Eu só queria quebrar o gelo, fazer ela rir. Rodrigo se aproximou lentamente, os olhos fixos nela. Fazer minha mãe rir ou fazer a internet rir? Ela gaguejou. Foi um impulso. Impulso é tropeçar, Carolina. O que você fez foi planejar. Você ligou uma câmera, chamou as suas amigas e segurou uma mulher de quase 70 anos. Carolina levou a mão à boca, o choro contido. A vergonha começava a tomar forma de desespero. Alzira caminhou até a janela. O sol já começava a se pôr e a luz alaranjada pintava o rosto dela. Você sabe o que mais dói, Carolina? O quê? Perguntou, chorando. Não foi a máquina nem o cabelo, foi o riso. O riso de quem acha graça na dor do outro. Carolina desabou no sofá. As mãos tremiam. O que antes parecia uma brincadeira, agora soava como um crime moral. Rodrigo passou a mão no rosto, cansado. Eu devia ter visto antes, mãe. Devia ter percebido que ela não te respeitava. Filho, não se culpe, respondeu Alzira. Quem tem o coração limpo acredita que os outros também têm. O silêncio dominou novamente. Carolina respirava fundo, buscando uma última saída. Eu posso pedir desculpa. Eu apago o vídeo, faço um post, explico tudo. As pessoas vão entender que foi uma brincadeira que saiu do controle. Alzira virou-se lentamente, encarando-a com serenidade. As pessoas podem até perdoar Carolina, mas o tempo não devolve o respeito que se perde. Essas palavras atravessaram o ambiente como um trovão mudo. Rodrigo fechou os olhos por um instante. Quando abriu, já não havia dúvida em sua expressão. Havia decisão. Você vai sair dessa casa hoje. Rodrigo, não! Carolina levantou-se desesperada. Eu não tenho para onde ir. Você não pode fazer isso. Posso, respondeu ele firme. E devo. Porque quem é capaz de humilhar alguém que me deu a vida não merece dividir o mesmo teto comigo. Ela tentou se aproximar dele, mas ele recuou. Rodrigo, eu te amo. Eu fiz tudo isso tentando te agradar. Amor não machuca, Carolina. Amor não humilha. Amor não precisa de plateia. A voz dele ecoou pelo salão. Joana, parada à porta, levou a mão ao peito, emocionada. Aquela era a voz de um homem ferido, mas justo. Alzira se aproximou do filho e tocou seu braço. Calma, meu filho. Mãe, a senhora me ensinou que dignidade não se implora. E eu aprendi. Carolina, soluçando, olhou ao redor como quem procura um resquício de apoio. Mas não havia mais ninguém. Letícia e Camila já tinham ido embora. E a casa, antes cheia de risadas falsas, agora estava tomada por um silêncio que pesava mais do que qualquer som. Ela olhou para Alzira uma última vez, a voz embargada. A senhora venceu. Eu não queria vencer, Carolina. Só queria respeito. O sol já havia se posto quando Rodrigo saiu para o jardim, tentando respirar. O ar fresco da noite parecia pesar tanto quanto o ambiente dentro da casa. Do lado de dentro, Carolina ainda chorava no sofá, a cabeça entre as mãos. Alzira, calma, recolhia devagar os fios de cabelo que restaram no chão, como se cada um fosse um pedaço da própria história que ninguém tinha o direito de tocar. O telefone de Rodrigo vibrou no bolso. Era uma mensagem do gerente do hotel. Senhor Rodrigo, sinto avisar, mas há um vídeo circulando nas redes. É da sua esposa. Já tem milhares de visualizações. Ele ficou imóvel. O sangue pareceu congelar. Abriu o link.
E lá estava o vídeo. A imagem tremida mostrava Carolina rindo, segurando a máquina de barbear, enquanto Letícia filmava e Camila gritava, "Vai, vai!" E no centro, a mãe dele, com a expressão serena e o olhar perdido, como uma santa sendo profanada. Rodrigo fechou os olhos, tentando conter o que sentia, mas as lágrimas vieram mesmo assim. O som do vento misturava-se ao barulho distante dos grilos, enquanto o coração dele pulsava descompassado. Quando voltou para a sala, Carolina levantou-se rápido. "Amor, eu posso explicar." "Explicar o quê?" perguntou ele, mostrando o celular. "Que o vídeo que você disse que ia apagar agora está viralizando?" "Eu não postei!" ela gritou. "Deve ter sido a Letícia ou a Camila." "Mas foi você quem deu o play, Carolina. Foi você quem ligou a máquina. O resto é consequência." Ela tentou segurar o braço dele. "Rodrigo, por favor, me escuta. Eu te amo. Eu errei, mas eu não sou esse monstro que você pensa." "Monstro não", respondeu ele com voz fria. Só alguém que esqueceu o significado da palavra respeito." Alzira, parada próxima à escada, observava em silêncio. A postura dela era de quem não precisava dizer nada. A verdade já havia sido dita por si só. Carolina chorava, desesperada. "Eu vou perder tudo, Rodrigo. Tudo." "Não foi o que você quis." Ele respondeu. "Você sempre disse que queria ser conhecida. Agora o mundo inteiro sabe quem você é." A frase doeu mais do que um grito. Ela desabou no chão, soluçando. Mas Rodrigo não se moveu. A decepção já tinha virado uma parede entre os dois. Joana apareceu discretamente, trazendo uma manta nas mãos. Alzira a pegou e colocou sobre os ombros, sem dizer nada. Depois, aproximou-se do filho. "Filho, deixa o tempo fazer o que tem que fazer." "Não, mãe." Ele respirou fundo. "O tempo corrige o que é leve, mas tem coisas que a gente precisa cortar na hora." Ele tirou a aliança do dedo. O gesto foi lento, mas firme. A joia reluziu sob a luz amarelada do lustre antes de cair sobre a mesa com um som seco, quase simbólico. "Rodrigo, não!" gritou Carolina. "Por favor, não faz isso comigo." "Eu não estou fazendo nada com você, Carolina. Você fez com a gente." Ela tentou se aproximar de Alzira. "Dona Alzira, por favor, fala com ele. Diz para ele me perdoar." A idosa suspirou. "Perdão, minha filha. É uma estrada que começa no arrependimento. E eu ainda não vi você dar o primeiro passo." Carolina engoliu em seco. "Eu estou arrependida." "Então aprenda", respondeu Alzira com voz calma. "Porque arrependimento de verdade não fala. Muda." Rodrigo virou o rosto, os olhos marejados. Pegou o casaco e caminhou até a porta. Antes de sair, olhou uma última vez para a esposa. "Você queria público, agora tem. Só não esperava que o espetáculo fosse o fim do nosso casamento." A porta se fechou devagar, com o som abafado da decisão que não tem volta. Carolina ficou parada, sem chão. O som distante de notificações do celular lembrava que o vídeo continuava se espalhando. As risadas que antes ecoavam agora voltavam em forma de vergonha. Alzira se aproximou dela, colocou uma mão sobre o ombro e disse apenas: "Um dia você vai entender que o que destrói não é o riso, é a intenção por trás dele." E saiu, deixando a nora sozinha com o próprio silêncio. Do lado de fora, Rodrigo olhou para o céu escuro e respirou fundo. As luzes da cidade ao longe piscavam como pequenas verdades, difíceis de encarar, mas impossíveis de negar. O sol da manhã atravessava as cortinas da sala, revelando um ambiente ainda carregado de silêncio. Na mesa, a aliança de Rodrigo permanecia no mesmo lugar. Aquela pequena peça dourada parecia guardar sozinha o peso de tudo que havia sido dito na noite anterior. Lá fora, o mundo já sabia. O vídeo se espalhara em páginas de fofoca, perfis de humor e até em programas de TV locais. Em menos de 12 horas, já eram quase 3 milhões de visualizações. Os comentários se dividiam entre choque, indignação e piedade. "Coitada dessa senhora. Que tipo de gente acha graça numa coisa dessas?"
Deus me livre conviver com alguém assim. Mas o que mais tocava era o silêncio de Alzira diante da tempestade. Ela não respondeu a ninguém, não procurou saber o que diziam. Apenas levantou cedo, preparou o café e colocou um lenço colorido na cabeça raspada. Havia dignidade em cada gesto dela. Joana entrou na cozinha, emocionada. Dona Alzira, a senhora não devia se esconder. Todo mundo está do seu lado. Eu não me escondo, minha filha, respondeu com calma. Quem vive de verdade não precisa se justificar. Enquanto isso, Rodrigo chegava da empresa exausto. O dia inteiro ouvira cochichos, comentários atravessados, colegas disfarçando olhares. Mas o pior foi abrir o jornal online e ver a manchete. Esposa de empresário humilha idosa e viraliza. Família se pronuncia. Ele respirou fundo, jogou o celular sobre o sofá e ficou alguns segundos em silêncio. Depois, olhou para a mãe. Mãe, eu não sei mais o que fazer, filho, respondeu ela sem hesitar. Quando a vergonha vem para ensinar, é sinal de que o caráter ainda está vivo. Ele se aproximou, ajoelhou ao lado da cadeira dela e segurou suas mãos. Eu devia ter te protegido, mãe. Você me protegeu agora. E foi na hora certa. A simplicidade dela fazia tudo parecer mais leve, mesmo dentro da dor. Mas do outro lado da cidade, Carolina vivia o oposto. Trancada em um pequeno apartamento alugado às pressas, passava o dia chorando. As amigas sumiram, a conta de seguidores despencou e o telefone não parava de tocar. Jornalistas, haters, curiosos. Em uma das ligações, a voz do outro lado dizia: você devia ter vergonha. Deu risada enquanto humilhava uma senhora. Ela desligou sem responder e chorou até dormir. Enquanto isso, Rodrigo e Alzira estavam sentados no jardim tomando café. O ar da manhã tinha cheiro de terra molhada e esperança. Rodrigo observava a mãe, admirado com a paz dela. A senhora consegue me impressionar todo dia. A vida é assim, filho. A gente não escolhe o que o mundo faz com a gente, mas escolhe o que a gente faz com o que o mundo fez. O som de um carro parando na rua interrompeu o momento. Rodrigo se levantou e viu um entregador com um envelope nas mãos. Entrega para a senhora Alzira Figueiredo. Ela assinou, agradeceu e abriu o envelope. Dentro havia uma carta e uma pequena caixa. A carta dizia: Dona Alzira, vi seu vídeo e não consegui ficar calada. Eu perdi minha mãe há 5 anos e daria tudo para poder abraçá-la de novo. A senhora me lembrou dela. Obrigada por me lembrar que humildade ainda existe. Com carinho, Marta, de Belo Horizonte. Dentro da caixa havia um lenço novo, branco, com pequenas flores bordadas à mão. Alzira sorriu e enxugou uma lágrima que insistia em cair. Rodrigo a observava em silêncio. Aquele gesto vindo de uma desconhecida parecia carregar o perdão que a própria vida enviava. Viu, mãe? Até gente que nunca te viu quer te abraçar. Porque dor reconhece dor, filho. E o amor reconhece quem não deixou o ódio morar no coração. Ela levantou-se, ajeitou o lenço novo e olhou para o horizonte. A vida dá voltas, Rodrigo, e às vezes quem cai de joelhos num dia, no outro se levanta mais forte. 3 semanas se passaram. O escândalo havia perdido espaço nas redes, mas não na memória de quem viveu. A casa de Alzira voltara a ter silêncio, mas agora era um silêncio de paz, não de dor. Rodrigo trabalhava em silêncio no escritório, e Joana seguia cuidando da rotina com um carinho redobrado. Até que, numa tarde de domingo, a campainha tocou. Rodrigo olhou pela janela e congelou. Do lado de fora, de cabeça baixa, estava Carolina. Ela vestia roupas simples, nada do brilho de antes. Trazia nas mãos um pequeno envelope amarelado, os olhos fundos, inchados de tanto chorar. Rodrigo hesitou por um instante, mas abriu o portão. O que você quer, Carolina? Só falar com ela, respondeu, apontando para dentro da casa. Com a sua mãe. Alzira ouviu a voz e apareceu na porta, calma, como sempre. Carolina deu 2 passos e parou, sem coragem de se aproximar. Eu sei que não mereço estar aqui, mas eu precisava.
Eu precisava pedir perdão. O silêncio que se fez foi pesado. Até os passarinhos do jardim pareceram parar de cantar. Eu não dormi desde aquele dia, continuou ela com a voz trêmula. Eu revi aquele vídeo 1000 vezes. E toda vez eu via uma mulher boa sendo humilhada por alguém que queria parecer engraçada. Eu me vi e me odiei. Arrependimento é o primeiro passo, respondeu Alzira com serenidade. Mas só tem valor quando vem acompanhado de mudança. Carolina respirou fundo e entregou o envelope. É para a senhora. Dentro havia uma fotografia impressa. Era uma montagem com a imagem de Alzira sorrindo com um lenço branco que ganhara da Marta. Na parte de baixo, uma frase escrita à mão. A mulher que me ensinou que o respeito é a forma mais bonita de amor. Alzira olhou para a imagem emocionada. Depois encarou Carolina nos olhos. Você tem uma longa estrada pela frente, minha filha. Mas o perdão começa quando a gente aprende a se olhar sem desviar. Carolina caiu de joelhos chorando. Eu tô tentando, dona Alzira. Eu tô tentando mudar. A idosa se aproximou, estendeu a mão e tocou de leve o ombro dela. Então levante e faça o bem que não fez. Rodrigo assistia à cena sem dizer nada. Havia dor nos olhos dele, mas também um alívio silencioso. O tipo de alívio que vem quando a justiça do coração se cumpre. Carolina enxugou as lágrimas e deu alguns passos para trás. Obrigada por me ouvir. Que Deus te ilumine, respondeu Alzira. Ela virou-se e foi embora. E pela primeira vez desde o dia do vídeo, Alzira respirou fundo e sorriu. Um sorriso simples, sereno, de quem escolheu não carregar rancor. Rodrigo se aproximou da mãe, passou o braço sobre os ombros dela e disse: A senhora é mais forte do que qualquer notícia. Não, filho, respondeu ela, sorrindo. Eu só sou uma mulher que aprendeu que o respeito não precisa de palco. O sol começava a se pôr outra vez, tingindo o céu de dourado, e pela janela o som do vento parecia sussurrar que às vezes o verdadeiro milagre não é esquecer, é perdoar sem esquecer quem a gente é. Histórias como essa nos lembram que a dignidade é o último cabelo que ninguém pode arrancar da alma. Se essa história te tocou, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa lembrar que o respeito vale mais do que qualquer aparência. E me conta aqui nos comentários, você acha que Rodrigo fez certo em não perdoar Carolina? Gosto de saber o que vocês pensam. Afinal, são as suas opiniões que dão vida às minhas histórias.